Tô formando em agronomia agora, sexta-feira que vem, graças a Deus. Saindo da academia, que é uma coisa que, né, aquela luta. A minha área é uma área bem complicada, né? Porque é uma constante guerra entre o agronegócio e a galera da agroecologia. Nunca fui do agronegócio, sempre estive bem acompanhado. E o objetivo dessa conversa aqui é mais esclarecer alguns termos técnicos, né? Que se confundem muito na cabeça de todo mundo, né? Queria começar com um questionamento. Quem aí é a favor do melhoramento genético? Quem é contra, na verdade? Quem é contra o melhoramento genético? Responda aí. Não, você não vale porque você é engenheiro florestal, né? Tô falando pra galera. Não, mas vamos lá. Alguém é contra o melhoramento genético? Mas eu tenho que entender primeiro que é exatamente isso. Não, é a pergunta. Eu quero saber instintivamente, vocês são contra ou a favor? Eu vou explicar o que é. Instintivamente a favor. Porque se você for selecionando e plantando... Então eu quero saber o nível de conhecimento sobre melhoramento genético de vocês, né? E transgênicos? Não, transgênico eu sou contra. Não sabia nem que era diferente. Esse que é o ponto, né? Qual que é a diferença de um do outro? Alguém sabe me dizer? Sem ser engenheiro florestal ali? Semente? Hã? Semente? Não. É a maneira no qual o gene é inserido dentro daquela planta, né? Como que é feito isso? Por exemplo, a gente fala milho transgênico, milhos transgênicos, né? É o milho com vários eventos transgênicos, não é um evento transgênico. Evento transgênico é o que você quer fazer. Por exemplo, o milho BT, o mais conhecido, foi um dos primeiros eventos que saiu. Pegou-se o gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que essa bactéria, na verdade, esse gene dessa bactéria é uma proteína chamada CRY. Ela faz o quê? A principal praga do milho é uma lagarta, chama lagarta do cartucho, ela come a espiga, arrebenta o milho inteiro. Quando a lagarta se alimenta dessa bactéria, o sistema digestivo dela se rompe e ela morre, né? Isso acontece em um sistema digestivo alcalino. O nosso é um sistema digestivo ácido, então nesse ponto não afeta a gente, né? Mas isso é um. O que eles fazem? Eles pegam e fazem, tem perfusão de protoplastos, né? Que eles fundem duas células. Outro é tipo um canhão, eu esqueci o nome corretinho, mas é um canhão com partículas de ouro, onde eles inserem o gene ali, perfura a célula, entra ali e faz parte daquele gene. Bacillus thuringiensis, ele mesmo usa aqui esse organismo, que é um organismo de controle biológico, né? Que serve para controlar plaga, de PEL, não é? É uma coisa comprada, no meio orgânico existe, né? Só que qual que é realmente o problema dos transgênicos para vocês, assim? Por que vocês acham que, assim, que ele é só uma questão de saúde pública? É uma questão de... Você pode falar agora, Diego. Questão de saúde pública, né? É uma questão de capitalismo? O que é? Monopólio que tem. Monopólio. Por quê? E de saúde. Quem faz... Tá jogando. Quem faz o evento transgênico? Vamos falar Porque você é casado, né? Porque as coisas são casadas. Você faz aquilo e ele tem todo um aparato. Controle. Esse que é Sim. o problema, né? Legal. Então, pronto. Chegamos num ponto, né? Pacote tecnológico. O que isso é ruim? Porque o agricultor, ele fica dependente daquilo. Fica refém. Exatamente essa palavra. Refém daquele pacote tecnológico. Que o governo vende. E se você não comprar esse pacote, você também tem porque você não tem acesso. quando você vai pedir crédito no governo, financiamento para você desenvolver o seu trabalho ali, ele tem uma porcentagem desse dinheiro que você tem que utilizar em tecnologias novas, né? Transgênico, maquinário, sei lá, você tem que gastar com alguma coisa. Isso aí é um acordo lá, assinado. Se não fizer isso, você perde o seu acordo com o governo, certo? Mas por que você não consegue plantar esse milho, essa soja? Você não consegue... Primeiro, porque ela é patenteada. Primeiro que a semente é patenteada pela empresa. Então você não pode plantar de novo, porque se ela fiscalizar, você ganha uma multa, porque você está plantando a semente dela de novo.
E outro porque é um híbrido. Que agora eu vou entrar na parte do melhoramento genético. O híbrido, o milho híbrido, o que ele é? Você pega duas linhagens, que é o quê? Você faz a planta definhar, dois parentais definham, até chegar numa determinada característica, dois não, né? Ou mais, né? Até chegar numa determinada característica que você quer. Você pega essas duas linhagens, você cruza elas. A primeira geração filial, vocês estão entendendo as palavras que eu estou falando? Os primeiros filhos desses pais vão ser um híbrido, então vai ser um mega produção. Pum! 12 toneladas por hectare, por exemplo. Estou chutando número, tá? Esses números não são exatamente esses, mas é como se fosse isso. Se você pega essa semente, que o pessoal chama de semente paiol, e planta, você vai produzir 4 toneladas só. Isso acontece por causa de um evento conhecido como depressão por endogamia, que resumindo é cruzamento entre aparentados. É como se você, por exemplo, cruzasse com a sua irmã, é uma coisa metafórica, só para vocês entenderem. É muito capaz do seu filho nascer deficiente, né? De desenvolver genes deletérios, mutagênicos, né? Mutações ou coisas que vão fazer aquilo definhar, né? Então, isso eles fazem, e esse híbrido ele não produz tanto assim mais do que um milho comum. A meu TCC é com milho crioulo, né? Em baixa tecnologia é igual. Porque você quiser produzir esse milho crioulo, você demanda de uma alta taxa tecnológica, né? Então você tem que comprar insumo, tem que comprar O milho transgênico. O híbrido e o transgênico. Porque, na verdade, vocês... Vamos lá, vamos citar alguns porquês, alguns eventos transgênicos. O que eles fazem, né? Pra gente entender. Por exemplo, tem lá o híbrido, o milho Pro 2. Ele é um milho BT e um milho RR, por exemplo. Então ele é um milho resistente à lagarta do cartucho, lagarta elasmo, lá algumas lagartas, que vai romper o sistema digestivo. E você pode jogar o glifosato, a molécula do glifosato é um herbicida, que chama Roundup, é o nome comercial dele, da Monsanto, por isso que chama RR, porque ela patenteou e muita gente não podia nem fazer essa molécula, agora pode, então tem várias outras marcas. Então você pode aplicar para matar as plantas que eles chamam de daninhas, né? Que eu não vejo como daninhas, eu vejo como indicadoras espontâneas, né? Então você pode aplicar. O que isso implica de ruim? Você vai ter muitas moléculas, você fala assim, não, mas vai diminuir o agrotóxico porque não vai ter que jogar por causa da lagarta. Mas você vai jogar por causa da... Lógico que é diferente, né? Cada um é um caso, né? Um é para planta, outro é para inseto. Realmente é humano, né? Mas, por exemplo, o impacto desse glifosfato na alimentação. Então, isso é muito legal, né? Legal assim, né? É interessante porque eu tive um professor, um dos piores professores que tem da vida, assim, o cara é um demônio mesmo. E ele dava aula de plantas daninhas e manejo e identificação de plantas daninhas, né? E aí tem uma conta que é importante você saber, chama DL50. Essa conta chama dose letal 50. Significa o quê? Você faz essa conta através do seu peso, você sabe o quanto daquela substância você vai ingerir para morrer, certo? O glifosato, um indivíduo do meu tamanho, do meu peso, eu posso tomar 1 litro dele puro para morrer. Não vou tomar, né? Tá doido. Cheio de metal pesado e outras implicações, ele é acumulativo, né? Só que ele é um herbicida taxa azul, né? Porque tem a taxa verde, que é a mais leve, a taxa azul, isso é a taxa toxicológica dos agrotóxicos, né? Então tem a taxa verde, a taxa azul, a taxa amarela e a vermelha. A vermelha você sai correndo. Aí além disso tem todos os problemas, se ele é lipofílico ou hidrofílico. Por exemplo, um agrotóxico que é lipofílico, só dele estar em contato com a sua pele, absorve. Porque a gente tem uma camada de gordura no nosso corpo. Agora, um hidrofílico já é mais tranquilo, né? Entendam tranquilo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sou a favor, não. Estou explicando porque eu fui obrigado a aprender tudo isso dentro da faculdade, mas é bom. E o que eu quero falar para vocês isso é porque a gente que mexe com a agricultura alternativa, a gente tem que saber falar sobre esse tipo de coisa, com propriedade.
Você só corrigiu a alternativa, porque não é alternativa, é permanente. Permanente, sim. Alternativa é a dos caras que daqui a pouco vai acabar. Sim, tá certo. Nossa agricultura permanente, exatamente. Obrigado. A gente tem que saber falar com propriedade. Porque a gente não pode negar o debate com eles, não. A gente tem que debater de frente, né? Só pra vocês saberem, melhoramento genético, tudo que a gente come é melhorado. Praticamente que a gente compra no mercado. A não ser as punks, né? Pra mim é o auge da evolução. Se a gente começasse a alimentar só de punk, tava ótimo, porque facilitava até pro próprio agricultor, porque o manejo dele vai estar ali. O cara mata a folha super nutritiva, plantou o alface, a tiririca ali tem a batatinha e tal, o picão. Né? É uma lógica não lógica, né? Mas é isso aí, né? É o gosto. A gente tem que ter uma educação alimentar. Né? Mas a banana, por exemplo, o ancestral da banana é uma sementona, assim, um pouquinho de polpa só. Pô, ainda bem que ninguém aqui falou que é contra, né, o melhoramento. Mas o melhoramento ele foi feito através dos tempos, né? Por causa dele a gente está aqui, vamos dizer, né? Você tem arroz. Arroz, feijão, banana, laranja. Pioramente. O trigo, que parece que antes era mais digerido, ele foi se modificando pioramente. O trigo, na verdade, essa planta, ela não existia. Era a mistura de 3 plantas. Eu não me lembro exatamente, é triticale e mais outras 2. Mas é a mistura, né? Através de melhoramento genético. Mas nutricionalmente falando, ela não é tão rica que nem as outras, sabe? Ainda mais o processo que a gente faz com ela, né? A gente tira, que nem o arroz, né? O arroz branco é mais caro do que o integral, é mais barato que o integral, né? Só que ele é processado e o outro não. Você pega ele, você polhe o arroz, você tira todo o nutriente dele. Né? Olha a lógica. Então assim, o consumo consciente, né, é o mais importante, né? Aí o mestre outro dia ele estava falando aqui, que a gente chegou nesse assunto, que às vezes você chega num lugar e fala de agricultura, de alimento natural, né? Suco natural. Isso confunde muito o que é orgânico, o que é natural, alimentação natural, orgânico, biodinâmico, né? Vocês já têm alguma noção do que é cada coisa? Né? O natural é porque ele é natural, tipo um suco. Ele pode estar com um agrotóxico convencional, efeito é natural, pô, tá ali. Não é artificial. Não é artificial, não é? Não é tão natural, verdade? Já teve um melhoramento genético que também não é. Não, mas melhoramento genético. Não, mas se você vai falar assim, eu não vou comer nada de melhoramento genético, velho. Vai comer só punk, velho. Você vai comer só punk. E ela também teve a evolução dela, né? Sim, porque o melhoramento genético ele acontece através, por exemplo, assim, o agricultor tava lá, ó, cobrinha lá no quilombo. Chegou, viu um alface roxo lá, falou, nossa, pô, velho, diferente, alface preto, sei lá, não existe, né? Fazendo de conta. Não, vou deixar sementear. Aí sementei, ele começa a plantar. Aí disso aí vai surgindo as variedades, né? Por exemplo, ó, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, repolho. E a mostarda, veio tudo da mostarda. Todas essas daí vieram da mostarda e todas essas que eu falei, elas são a Brassica oleracea. O que muda é só a variedade. É a mesma planta. É tipo cobrinha, Tabata. É a mesma coisa. A estrutura molecular. Tudo é diferente. Um pouco, né? Muda a sola do sapato. Eu não entendi, gente. Mas Muda a sola do sapato. Mas, por exemplo, eu estive trabalhando numa feira ali que tem, né, diversos tipos, até mesmo na nossa agricultura permanente, que o Cobrinha citou, tem várias linhagens, né? Agricultura orgânica, biodinâmica, né? A permacultura, que considera-se um tipo de agricultura, mas eu acho que é mais do que um tipo de agricultura, né? É uma filosofia em si, né? Agricultura sintrópica, agricultura natural, né? E cada uma tem suas peculiaridades, mas todas essas aí são do bem, né? A convencional. Mas, por exemplo, na agricultura orgânica pode-se coisas que em outras não podem, por exemplo. Né? Na agricultura biodinâmica, você não pode usar esterco de galinha de curral convencional, confinado. Né? Não pode. Porque eles prezam a vida animal e tal. Só que por um outro lado, eles fazem as bruxarias, né, dos preparados biodinâmicos, né? Que são partes de animais. Por exemplo, tem preparados biodinâmicos.
contraditório. É contraditório, mas é isso que eu vi eles falando lá, né? Eu nem fiquei falando nada, eu fiquei só escutando. Eles falavam assim, esses veganos não comem nossa comida aqui, mas eles estão comprando coisa orgânica lá e estão alimentando a granja que está vendendo o esterco de galinha confinada que vai lá passar dia, por exemplo. Aí eu falei, pô, peraí. Como é que é? Fala de novo. Por exemplo, a agricultura orgânica pode usar Esterco de o galinha. esterco de galinha convencional, que é confinado geralmente, né? Gaiola, com hormônio, um monte de coisa. Na agricultura orgânica não pode. Na biodinâmica não pode. Né? Pode se usar esterco de gado a pasto, não pode ser confinado também, a pasto, e ainda tem que ser compostado com os compostos, com os preparados biodinâmicos de composto. Né? Mas o que eu estou falando é que tem aos preparados biodinâmicos. São, por exemplo, um filósofo da antroposofia conhecido como Rudolf Steiner, tem vários ramos da filosofia, do social que ele medicina antroposófica, escola Waldorf, que nem o pessoal que está fazendo estágio agrícola aqui, agricultura biodinâmica. E ele tinha um lado meio... Ele era, como fala... caralho. Que recebe espíritos também, médium? Espírita. Era espírita, um pouco espírita. E ele inventou essa bruxaria do preparado biodinâmico, né? Por exemplo, chifre esterco. É o chifre da vaca, com esterco de vaca, enterrado no começo do outono, retirado no começo da primavera. Isso tem uma funcionalidade, né? De você ativar a matéria, os micro-organismos do solo, certo? Tem um que chama chifre sílica. Você pega quartzo ou cristal, moe ele, coloca no chifre, enterra também, né? E deixa lá um período, passa energeticamente. Porque eles falam que todos esses processos têm que passar por uma vivificação animal, né? Então, aquela matéria mineral, ela passa pelo corpo. Por exemplo, uma casca de ovo moída, uma farinha de osso, eles usam muito isso, farinha de osso, para adubar. Porque é melhor do que você comprar um fósforo de mineradora, não é? É a carcaça do animal, a gente não pode negar que existe isso, né? Existe o abate. Mas se você come carne, você tem a carcaça não. Exatamente. E as pessoas comem carne, muita carne, então a gente não pode negligenciar isso ou jogar isso fora, por exemplo, né? Então é isso. Tem por exemplo, que eu acho muito engraçado, é a cabeça da vaca crua, acabada de ser abatida, você arranca o cérebro dela, coloca-se casca de carvalho dentro, tampa com barro e se joga num brejo, ela. Se joga ela num brejo e deixa ela lá. Você volta lá, vai pra só o osso e você usa aquele preparado. Aí são doses homeopáticas, né? É tipo uma pitadinha por hectare, é uma coisa muito... Tipo homeopatia mesmo. Mas essa é a biodinâmica? Essa é a biodinâmica. Tem outro também, por exemplo, bexiga de cervo com 1000 folhas. É umas coisas que você fala assim, de onde que o cara tirou essa ideia, né? Mas eu digo assim, que há controvérsia. Então pra você saber, pô, sou vegano, vou me alimentar disso? Ou não? Aí você vai se questionar, peraí, mas aí eu vou me alimentar de orgânico, tem isso, ou vou me alimentar do convencional, tem aquilo, né? Repensar, né? O que, né? É porque são escolhas também, né? Escolhas, né? Mas como fazer no caso desse? Plantar em casa. Permacultura. Ótimo. Mas pra quem não tem acesso? Quem não tem terra? Não, se você quer ser uma pessoa muito... fazer. Viver de luz, né? Viver de luz. Não, mas eu tô falando isso aí só pra despertar, né? Mas em relação, voltando, eu acabei indo pro lado do... que foi A biodinâmica. Mas assim, sobre transgênico, algum questionamento, alguma coisa, né? Vocês têm alguma coisa a me dizer? Eu só fico assim, questionando assim, o fundamento dessa polêmica toda em cima do transgênico. Onde está o fundamento disso? Tá. É por causa do quê? É por causa do lado empresarial. Porque eles dizem que é a salvação da humanidade. Sim. Né? Eu fiz a matéria de biotecnologia, é salvação da humanidade. Só que aí na hora mesmo a professora se confunde e já fala outra coisa. É para vender mais.
Entendeu? É para vender mais. Então, porque assim, primeiro, para você usar, tá lá, tem um milho BT. Você tem que ter uma bordadura com um milho não transgênico. Porque senão acontece o quê? Você faz uma seleção natural para aquelas lagartas, elas ficam resistentes àquilo lá e não funciona mais aquele evento. É isso. Entendeu? Então, primeiro, os eventos já não estão mais funcionando. Você pode ir em roça de milho transgênico, tá todas raspadas por lagarta. E as lagartas estão lá. Elas estão lá. É Então, porque assim, elas mesmo elas acabam criando resistência. Você tem uma seleção natural. A que não morreu é a que vai ter filhote. É isso. a primeira é essa. Começar. A primeira polêmica para mim é essa. O vencimento dos eventos. Os eventos não são... A segunda polêmica. Os estudos são feitos pela própria empresa e liberados. Não são feitos por um órgão público. Né? Um órgão de saúde. Isso não é tratado como uma situação de saúde pública. E é. Né? Só que não, e ao mesmo tempo... Então, assim, esse é outro ponto. Outro é o viés, né? O econômico mesmo, né? Porque ele acaba sendo mais caro do que... Sim. É um monopólio, né? Lá mesmo, aquele menino lá, o Domingos, né, que tem um amigo nosso, né, que ele agora tá usando menos, né, mas ele já usou muito Roundup e tal. E aí ele mesmo viu que cada vez que ele jogava o Roundup, o mato voltava e ele falou, pô, isso tá parecendo alimento pro capim, pô, porque o mato tava voltando cada vez mais resistente, pô. E aí o tempo de colocar estava diminuindo. Antes ele botava, durava, sei lá, 6 meses. Aí já está durando 4. Aí já falou, o que ele fez? Parou, comprou a roçadeira. Isso aconteceu, acho que com meu pai aqui, quando ele tinha plantação de tomate. Ele fala que antes colocava 60%. Aí cada vez mais tinha que aumentar a dose. Chegou a 90%, aí eles pararam. Mas é isso, porque vai criando uma resistência tão grande. Não funcionava. Não funciona. Jogava, não funcionava. Aí lá, então vamos botar mais. E ficou nessa até chegar quase a jogar puro. Mas o que isso... me preocupa também é essa cultura que edifica de ser uma coisa, é remédio. É normal. Não, a empresa está falando que tem que colocar e vai banalizando, né? Sim, As pessoas sim, vão sim. usando. Eu acompanho muita gente que eles colocam, você vai ver, a pessoa não tá com equipamento, não tá com EPI, sim, aí tá já ventando outro... uma ventania, o cara tá aplicando, porque ficou tão banalizado, tão comum, que não consegue entender que é veneno aquilo, que faz um mal terrível. Na época que meu pai plantava muito tomate aqui, isso na década de 70, 60, eles usavam só um paninho, inclusive esse rapaz que trabalha com a gente disse que ele puxava as mangueiras Mas, era com olha, paninho na mão. nesse ponto em relação aos agrotóxicos em si, eles nem são tão maléficos se fossem usados da maneira que eles têm que ser usados. Só que acontece o quê? Não, só explicar assim. O pior de tudo deles pra mim, lógico, em todos os maneiras ele vai ser ruim. Mas o pior de tudo acontece o quê? O agricultor em si não tem mais empresa de extensão no Brasil praticamente, né? Tá cada vez mais se falindo. Então ele não tem acesso a algum agrônomo para ajudar ele. O agrônomo que aparece lá é um agrônomo de empresa, que é vender. Então acontece o quê? Ele coloca mais para garantia, tipo assim, toma 2 de pirona aí para dor de cabeça para melhorar, e na próxima vez vai ter que tomar 3. Aumenta a dose, causa resistência. Então, primeiro, não há fiscalização, negligência, né? O pior de tudo pra mim na questão do uso da agrotóxico é o agricultor. A galera homogeneiza no tanque com o braço, cara. Aí... não usa EPI, não usa nada. Muitos, gente. Isso é muito pesado. Se pra gente que se alimenta, e às vezes ele vem, já passou o tempo de carência, ele já não tá nem com a molécula tão forte ali pra gente, faz mal, muito mal. Imagina pra quem tá ali respirando aquilo lá. Às vezes é perto da casa dele, né? O problema disso é saúde pública do agricultor, cara. Já viram fotos dos agricultores que sofreu mesmo? Mutação, família, filho. É muito pesado, né? É muito pesado. Então, o pior de tudo pra mim é a negligência na utilização deles. E outra também, pra galera que às vezes da gente assim, fala, não, joga um óleo de ninho lá. A classe toxicológica do óleo de ninho é vermelha, velho. É igual um agrotóxico muito forte.
Entendeu? Então não é porque tá na natureza porque é que não é natural. veneno, velho. Os piores venenos estão na natureza também. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Ah não, joga um fumo ali, depois você vai comer. Você sabe o tempo de carência do fumo? Você sabe a classe toxicológica da folha do fumo? Ele é tóxico sim. É muito tóxico. Tá matando inseto do mesmo jeito, só porque nasceu na planta. Então vai lá, come uma família chama pocinácea lá. Chega e dá uma mascadinha na folha lá pra você ver se... Bochecha é natural. Vai pra você ver. A garganta funcionando. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre vai aplicar uma coisa, pesquisa antes. Sabe? Se tiver um amigo da área... Aí hoje em dia tem o Google, né, gente? Na moral, não tem... É nóis, né? Vai dizer que você não dá uma pesquisadinha no Google, né? Vai dar uma consultoria, você dá um... A questão nossa é que a gente só sabe aonde pesquisar, né? E o porquê das coisas, né? Só isso. Mas assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu trabalhava com controle biológico conservativo, que você maneja o ambiente, que nem o mestre estava falando, dos insetos, né? Que atrai os insetos. Isso pra mim é a evolução, cara. SAF pra mim, né? É a maneira de agricultura mais sábia, porque você não precisa aplicar nada. Você tem que aplicar alguma coisa lá mesmo? Nada, né? Não tem descontrole, né? Não tem... A gente, eu aprendi isso aí com o Jafa, que era um dos grandes caras lá da Agrofloresta. Ele falou assim, ó, você vai plantar 4 milho, né, botar. Aí, um do grilo, um da formiga, um do passarinho, e aí vai sobrar um pra você. Então, ele falava que ele já plantava, já contando, assim, 30%, 40% ele ia perder. Então, você já vai plantando já com essa ideia de que você vai perder uma porcentagem. Então, se não for para formiga, é para o passarinho, se não for é para o grilo, é para a largata, mas você já faz a sua contabilidade já imaginando que você vai ter um... A questão é que muitas vezes o cara já pensa em 100% de lucro, e aí, nessa que vem a questão de ter... Vai gastar? Hã? Não vai aplicar nada. Sim, mas é isso que foi por isso que eu consegui convencer o Domingos, que é esse cara que tem lá, porque eu tava conversando, eu falei, Domingo, vem cá, quanto é que você tá gastando, cara, de adubo, de não sei o que, não sei o que lá, aí quando ele foi fazendo as contas de, pô, cara, essas bananas, ele tava plantando banana também, tá saindo muito caro essas bananas, mas o cara não vê, por quê? Na primeira semana ele compra não sei o que, aí na segunda semana compra não sei o quê. Aí, sabe, o dinheiro vai saindo tão aos pouquinhos que ele depois ele não vê o tanto que ele gastou. Então, aí agora o que ele fez? Comprou esterco de galinha. Só bota 2 vezes e acabou, cara. Bota logo no início da plantação, aí depois bota quando ela já tá florindo para sair e pronto. E o outro ele botava, depois botava mais um pouco, depois... E ele foi ver que o esterco de galinha, embora pareça que é mais caro, porque você tem que comprar tudo de uma vez, mas quando chega nas horas das aplicações, acaba ficando mais barato. E aí eu conversando com ele, eu falei, rapaz, ainda tem uma coisa. O esterco de galinha, aí, esse ano você vai botar, aí no outro ano você ainda vai botar menos, porque ainda vai ficar esterco ainda lá, e aí, sabe, é o contrário do adubo químico, que cada ano você vai ter que colocar mais. No caso do esterco de galinha, você vai diminuindo, porque o solo vai ficando melhor, né? E aí ele fez o experimento, aí ele falou, pô, cara, aí comprou a roçadeira agora. Ah, parei, agora eu só vou usar a roçadeira. Entendeu? Então o cara também, se ele tem consciência, ele vai vendo que esse negócio, esse pacote, não funciona legal depois a longo prazo. Sabe por que isso funciona, mestre? Tem uma teoria que a gente às vezes não conhece por nome, chama teoria da trofobiose. Ela foi feita por um francês, precisa pesquisar ele, chama Francis Chabousseau. Ela fala o quê? Né? Por que tem muito ataque de praga e patógeno? Por causa da maneira da alimentação. Imagina assim, ó, vocês todos, ó. A gente tem um ciclo de vida, certo? A gente vai, num dia, a gente toma uma pílula lá, santa, que vai te alimentar para todos os dias, assim, ó. Bum! Uma bomba energética. Você vai ter nutriente, né? Só que você não vai ter formação de proteínas complexas no seu corpo. Você vai ter aminoácidos livres. Então a planta, o que acontece? O nitrogênio, esse adubo químico que a gente fala, que são os adubos minerais, né, que a gente compra, né? De minério, né, de mineração, que eu digo, né? Porque até a matéria orgânica tem que ser mineralizada para ela absorver. Então a gente tem que entender isso, né? A matéria orgânica você coloca lá
uma coisa crua lá pra você ver se não vai queimar, a planta não vai nascer. Não vai nascer, né? Tem que mineralizar. Você olha a serrapilheira, como é que é, né? Camada nova, você vai olhando pra baixo, né? Aquele horizonte orgânico lá, né? Se você olhar na floresta, né? Aquela parte, aquilo lá que a planta se alimenta, né? Que é o que fica disponível para ela. No caso dos fertilizantes químicos, ele é muito solúvel. Então, molhou, a planta vai lá e E você perde também. perde, lixivia, saliniza o solo.